Olá, bom dia. Eu sou o aluno Marcos Felipe e esse é o Samuel Cabral. Somos estudantes do Colégio Sem Tiradentes, do município de Palmas, Tocantins, e hoje eu vou apresentar um pouco do nosso projeto. Nosso projeto é Ciência ao Alcance das Mãos, que ele tem como propósito a inclusão de alunos deficientes visuais. Qual que é o nosso problema? Nosso problema atualmente está sendo como que a gente pode ensinar esses alunos com deficiência visual a entender alguns conteúdos de biologia, por exemplo, um conteúdo de célula. Como é que eles podem entender e ver, né? Porque se usa muito desenhos, muita ilustração nas aulas de biologia. E a nossa construção da maquete, ela é focada em alguns objetivos. Primeiro é quebrar a barreira visual, para que esses alunos consigam não somente ver, mas sim tocar, como é que é o, por exemplo, da maquete, né? Mais tarde ele vai explicar. E também a questão da necessidade da compreensão tátil, deles poder palpar, tocar e ver como é que é o sistema. Olá, me chamo Samuel Cabral e vim falar sobre como foi o nosso percurso, sobre o trabalho. Aqui vocês podem ver que a gente está no laboratório de Sem Tiradentes, analisando o sistema digestório, que a professora disponibilizou a gente, e a escola também, para a gente analisar, e ter uma base para formar o nosso trabalho. A gente usou massa de modelar, EVA, conduíte, meia calça e o balão, e vários outros materiais, de um custo-benefício baixo e que seja viável para nós. E como podemos ver, aqui a gente analisou o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar e o torso desmontado. E a gente percebeu que nesses materiais de colégio, faculdades, etc., a textura são muito parecidas uma com as outras. O que a gente pensou então? Como fazer uma maquete de sistema digestório de uma forma que pessoas cegas possam ver só que pelo tato. Quando pega e sente, isso aqui é a língua, isso aqui é a boca. Então a gente pensa em fazer uma maquete focada em texturas diferentes para que as pessoas cegas possam ter noção como é o formato das coisas do sistema digestório. E como podemos ver, a professora disponibilizou um palestrante para nós, que é o Felipe, que é uma pessoa com deficiência visual. Ele não nasceu com a deficiência visual, ele perdeu aos poucos, na base do segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. Ele mostrou pra gente qual foi as dificuldades dele, porque ele está formando enfermagem na área da saúde. Ele falou que a dificuldade do dia a dia em si, na faculdade, etc. Por quê? As texturas, como eu já havia falado, as texturas não dá para identificar qual que é a diferença de cada órgão. Se isso aqui é a boca, se isso aqui é o pâncreas, tudo a textura é a mesma, é uma textura rígida. Então, por isso procuramos a ajuda do Felipe e ele nos deu uma suposição do que a gente poderia usar na maquete. Felipe tem uma história difícil de uma doença genética em que ele acabou se encontrando, muitas vezes, excluso da sociedade, da escola. Muitas vezes ele não teve ajuda do governo, nenhum suporte, nem nada do tipo. Ele conta a história dele, que ele dependia dos colegas, de alunos, que ajudavam ele no banheiro, ajudavam ele a fazer atividade. Então, é uma história bem comovente e de superação, somente quando se fala em tema de inclusão, porque muitas das vezes ainda o Estado ou a instituição é um pouco falha nessa questão de inclusão. Vou falar um pouco agora sobre a construção da nossa maquete. Primeiramente, a gente comprou essa madeira, esse MDF, e com base nela a gente foi organizando onde cada órgão ficaria. Bom, a gente desenhou todos os órgãos no material, na base, e a gente começou a construir um por um, feitos de isopor e sendo revestidos com massa de biscuit. Aqui a gente, com a indicação do Felipe, a gente perguntou, ele falou que a traqueia e o esôfago, eles são muito parecidos com o material usado na construção civil, que é o conduíte.
E aí, com isso a gente colocou aqui, com base nele, ele também deu algumas dicas sobre o estômago, sobre o fígado. E ele foi de suma importância para a nossa criação da nossa maquete. Com base nisso, a gente fez também aqui o intestino, feito de meia calça, preenchido com algodão, o intestino delgado, com bexigas de balão. Então, essa é a primeira versão da nossa maquete. Agora eu vou falar sobre a apresentação do Dia da Família, onde nós mostramos nosso projeto para os pais e os alunos, onde os pais têm os filhos PCDs com autismo, etc. E tivemos a validação de alguns alunos, de umas pessoas com deficiência visual também sobre nossa maquete. Sim, então a gente teve essa sensibilização da inclusão no ambiente escolar e também da forma, uma inovação acessível, de baixo custo. E também com a nossa validação, que foi no Dia da Família, em que alguns alunos e pais testaram a nossa maquete. O nosso projeto, eu acredito que ele demonstra que a escola, o ambiente escolar, mesmo que seja pública, ela pode ter sim um momento de inovação, criatividades de alunos para essas pessoas que têm deficiência visual ou qualquer tipo de deficiência ou alguma coisa que impede elas. E o nosso propósito é esse, alcançar essas pessoas, trazer inovação, e o nosso próximo passo é ir para a FEBIC 2026.